Se
semear de coração. Essa casa sempre está falando que se não for de coração, nem é bom, né? Devolver dízimo. Se não for de coração, dar oferta, trazer as ofertas ao gasofilácio, é para trazer de coração. E irmãos, eu, na misericórdia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho colhido aonde eu não vejo, sabe, meus irmãos? Porque hoje eu já, né, assim, semeio, né? Mas assim, não tanto, mas eu estou colhendo o que eu semeei há 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás, eu estou colhendo hoje. Meus irmãos, isso é a lei da semeadura. Quem semeia pouco vai colher pouco, quem semeia bastante vai colher bastante, vai colher em abundância. Mas tem que ser de coração, semear em missões, semear para a obra de Deus. E toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu teria muitos testemunhos, mas um dia eu ainda vou contar. Mas o Senhor tem me abençoado grandemente. Aonde eu penso assim, não tem condições, não vai dar, não tem como. Aí Deus abre uma porta, aí Deus traz provisão, aí Deus repreende o devorador. Porque os dízimos é para Deus repreender o devorador da nossa casa. Os dízimos é para Deus repreender. E olha, meus irmãos, que, eu vou contar um pouquinho. A minha máquina de lavar, ela tem 24 anos que eu tenho ela, mas pensa, máquina boa, tá? Mas ela já estragou 3 vezes, tá? Ela estragou 3 vezes. 2 vezes ela estragou e eu não tinha mesmo, eu não tinha, aquela vez eu não tinha. E o meu esposo saiu atrás com o Senhor lá para me arrumar, e eu fiquei orando e repreendendo. Eu disse: Senhor, a tua palavra diz para nós fazer prova do Senhor, que o Senhor vai repreender o devorador. E a minha máquina funcionou. Meu esposo chegou, minha máquina estava funcionando. Aí, depois, a minha máquina, uma vez, ela estragou de novo, né? Mas daí eu tinha dinheiro, né? Aí, para a glória do nome do Senhor, eu tinha condições, né? Para mandar arrumar. Aí o meu filho disse assim: minha mãe, eles também precisam de comer, né? É o trabalho deles. Eu disse: então tá bom, né? Tá bom. Nem orei. A minha geladeira também, uma vez ela estragou, e o meu esposo também saiu perto da minha casa. Tinha um senhor que arrumava a geladeira, onde eu pagava aluguel, e no posto. Aí o meu esposo saiu à procura desse senhor. Ele disse que tinha que ir lá em casa buscar a geladeira, levar para lá, tinha que ficar lá 3 dias para ele fazer o orçamento aí. Aí, quando o meu esposo chegou, depois meu esposo saiu de casa, eu fui para a oração e comecei a repreender em nome de Jesus Cristo. Comecei a repreender, desliguei, mas com uma fé, sabe, meus irmãos, uma fé grande. E a minha geladeira funcionou, para a glória do nome do Senhor, né? Está bom até hoje. Então, a gente tem que orar, falar a palavra, né? E as ofertas é semente, a gente vai colher 30, 60, 100 por um. Eu até procurei essa palavra ali, né? Mas daí, agora sim, eu não achei o endereço dela. Mas está na Bíblia, que nem diz meu filho, né? Está na Bíblia. E que Deus nos dá 30, 60 e 100 por um. É muito bom, meus irmãos, a gente ser fiel à casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz que é para trazer todos os dízimos e oferta à casa do celeiro, para que haja mantimento. A casa do Senhor precisa aluguel, luz, água, telefone, tanta coisa. E não é por isso que a gente fala das ofertas. Meu Deus, meus irmãos, é para nós
dom. O A significa adquirir. E o E significa riquezas. Não que nós pedimos tanta riqueza, né? Mas é bom a gente ter para dar e para emprestar, não tomar emprestado, né? Então, assim é a minha oração, né? A gente nem quer ser bilionário, né? Mas é bom a gente ter, né? Então, a palavra dar, isso aqui eu anotei na minha Bíblia já faz alguns anos. Deus falou muito comigo a palavra dar, porque quando a gente dá, é devolver, né? Eu gosto mais da palavra devolver, mas é dar significa dom, o D significa dom, o A adquirir e o L riquezas. E nós só temos a ganhar trabalhando por esse, né? Trabalhando ou não, devolvendo o que é do Senhor, porque Ele nos dá 100%, Ele nos dá tudo. O ar que nós respiramos, a saúde, a alegria, um teto, uma cama, tudo é o Senhor que nos dá. Então nós devolvemos para o Senhor e Ele nos dá a mais, porque o nosso Deus não precisa de dinheiro. Ele pode levantar quem Ele quiser para trazer uma oferta grande, para devolver o dízimo grande na casa do Senhor. Ele traz provisão, mas Ele quer que nós sejamos abençoados. É nós que podemos ser abençoados, porque se nós não devolver o nosso dízimo, como que nós vamos dizer para Deus: Deus, estragou meu liquidificador, estragou minha máquina, estragou minha geladeira. Não que isso um dia não venha acontecer, pode até acontecer, mas se você tiver fé, nem vai precisar chamar alguém para ocupar, né? A minha filha sabe disso, né? Para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, poderoso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, para te dar toda a honra, toda a glória, para dizer, Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel para cumprir toda a Sua palavra, toda a Bíblia é a Tua palavra, como diz o nosso pastor, ela não contém, ela é a Tua palavra. Senhor, meu Deus, venha, Senhor Jesus, venha abençoando os dizimistas, vem falando nos corações, porque é você, Espírito Santo, é você quem convence, é você quem convence, porque se for para devolver de mau grado, se for para devolver sem vontade, então nem resolve, Senhor, nem resolve devolver a tua casa. Mas, Senhor, meu Deus, vem abençoando, Senhor, os dizimistas da tua casa, vem abençoando os que não são, para que venham ser, para que eles possam, Senhor, fazer prova do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor abre a janela dos céus, o Senhor derrama bênçãos sem medidas. Papai querido, papai amado, na tua presença nós estamos, Senhor, para te dar toda a honra, toda a glória. Venha abençoando os ofertantes da tua casa, Senhor. Não importa, Pai, mesmo que fosse aquela moedinha da
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai,
dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Até aqui, por enquanto. Sobre Jonas, vou falar um pouquinho sobre ele. Para quem não sabe, mas lá em 2 Reis 14, 25, fala sobre Jonas, que era filho de Amitai, e o significado de Jonas é pomba e mensageiro. Então Jonas, ele era um profeta, ele estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. E aqui nesse primeiro versículo ele fala que a palavra do Senhor veio até Jonas. E aqui está uma das primeiras chaves, porque nós como cristãos, às vezes a gente pensa sobre a oportunidade da desobediência quando nós nos acostumamos com a voz do Senhor. Então Jonas era um profeta, ele estava acostumado com a voz do Senhor. Então o nosso erro, ou o lugar que nós entramos em desobediência, é quando as coisas começam a ficar comuns, as coisas sobrenaturais. É quando aqueles pontos do sobrenatural começam a ficar dentro da nossa agenda. É quando coisas pequenas do nosso dia a dia que o Senhor quer falar conosco, para nós é apenas mais uma coisa. Porque nós já estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor. Nós já estamos acostumados com a presença. Então, a nossa rotina acaba sendo apenas mais uma ordenança, talvez, ou mais uma palavra, e não tem aquele peso sobre, é a palavra do Senhor sobre nós. E onde fala que ele é filho de Amitai, que fala sobre o que significa o nome do pai dele, verdadeiro e fiel. Então, quem ele é? O significado do nome dele: pomba e mensageiro, e filho da verdade, fiel. E é muito interessante porque nós achamos às vezes que Deus tem netos. Por quê? Porque os meus pais são crentes, eu também vou ser crente. Mas não funciona assim. Lá na nossa casa, por exemplo, para quem não conhece, o meu pai ele é santista. E a gente fala lá brincando que para você ser filho lá, você precisa ser santista, torcer para o mesmo time da casa. Mas quando nós somos cristãos, não funciona assim. Porque não é uma decisão dos nossos pais sobre se nós vamos ser cristãos ou não. A salvação ela é totalmente individual, ela não tem a ver com quem você casou, não tem a ver com o seu pai, não tem a ver com o seu primo, porque a filiação que nós temos no reino dos céus é de paternidade. Então, apenas que nós consideramos Deus como nosso pai, nós não somos cristãos de verdade por apenas algo familiar. E continuando no versículo 3, fala: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, e para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui um pouquinho da geografia do lugar. Então fala sobre que Jonas estava em Jope. Jope é um lugar portuário. Então sempre tem um porto a qual Jonas poderia estar naquele lugar correto e ir até Nínive, onde ele precisaria ir. Então ele estava aqui no meio, ele poderia pegar o caminho correto e ir para Nínive. Porém, mesmo ele estando no lugar correto, ele resolveu ir para Tarsis. Então, às vezes, nós como cristãos, nós até estamos no lugar correto. Nós até estamos naquela oportunidade que Deus abriu a porta para nós. Mas assim mesmo, nós podemos escolher errar estando no lugar certo. Nós podemos tomar a atitude de falar a palavra errada no momento errado, estando debaixo da vontade de Deus. Nós vemos muito como pessoas que receberam oportunidades de emprego, de faculdade, era da vontade de Deus aquela pessoa estar lá, mas naquele lugar ela escolheu fazer o errado no lugar certo. Ela escolheu porque toda oportunidade de Deus não vai tirar a tua responsabilidade de obedecer. Então Deus te dá a oportunidade e você vai até a oportunidade, mas a responsabilidade de fazer o seu propósito, de fazer o que você foi chamado, ela é totalmente nossa. A responsabilidade todos os dias de ter uma constância em Deus é nossa. E à medida que nós vamos vivendo no sobrenatural,
Nós queremos a cada passo estar ouvindo a voz dele, mas nós não podemos tirar a nossa responsabilidade de ter a nossa constância. Eu gosto de falar muito sobre a metáfora do carro, que quando nós entramos no carro, nós colocamos a primeira para a largada. Então nós colocamos a primeira marcha. Mas conforme o carro vai andando, nós precisamos trocar de marcha. E trocar de marcha vai exigir a constância. Então você tem que ter aquele primeiro amor, você tem que ter aquele fogo, aquela largada, mas para tu continuar com o carro andando, você precisa fazer o seu trabalho de passar as marchas. Você precisa continuar naquela constância para chegar no teu destino final. No versículo 4 já. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia em profundo sono. Às vezes nós temos o erro aqui de falar sobre que Jonas estava dormindo na tempestade, mas tem um detalhe aqui. O detalhe é que Jonas viu a tempestade e depois ele desceu ao fundo do barco para dormir. E a nossa vida, às vezes nós achamos que jogar para fora as cargas, os problemas, é isso que está nos parando. Nós achamos que as cargas dentro do navio aqui representando os nossos problemas, as aflições do dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, do porquê que nós não fazemos, é o que está ocasionando a tempestade lá fora, mas não é. Eles jogaram todas as cargas, eles jogaram todo o peso para fora, mas a tempestade não parou. Porque não tem a ver porque, como a minha mãe mesmo disse, onde fala na Bíblia que nesse mundo nós teremos aflições, mas Cristo ele já venceu. Então nós também venceríamos. Então, uma vida do sobrenatural, uma vida de um cristão coerente, não é a falta de problemas que define ele, mas sim a obediência dele no meio da tempestade. Nós não podemos esperar que a gente vai se tornar cristão e no outro dia as coisas vão ser mil maravilhas. Nós não podemos esperar que tudo caindo lá fora nós podemos apenas dormir, porque nós sabemos que a tempestade está acontecendo. Então, o que nós fazemos? Nós construímos dentro de nós um sistema de autodefesa. Por quê? Porque às vezes se eu não penso no problema, ele não existe. E o Espírito Santo está do nosso ladinho denunciando. Às vezes algumas pessoas chegam para nós e falam, mas eu não sabia que era pecado isso. Eu não sabia que não podia fazer isso. Mas em todo momento o Espírito Santo estava do lado alertando. Em todo momento o Espírito Santo estava do lado, dizendo cuidado onde nós vamos pisar, cuidado com quem nós vamos falar, com quem nós vamos ouvir, o que nós vamos vestir. A tempestade ela está indo ocorrendo, mas é nossa responsabilidade se nós vamos escolher descer até o barco para dormir no meio dela. E é um tempo da igreja brasileira, da igreja, despertar desse sono no meio da tempestade. Porque nós sabemos que nós passamos por tempestades, nós sabemos disso. Mas tem que ter um fogo dentro de nós, tem que ter um despertar da igreja, para nós sairmos desse sono profundo, para nós sairmos desse momento de apatia, desse momento de esfriamento. Porque o que é apatia? Ela é um estado de indiferença emocional, ela é a falta de motivação. Às vezes nós não sabemos por que nós não queremos fazer as coisas, é porque nós estamos dormindo no meio da tempestade. Nós não sabemos por que a gente não consegue ser constante, porque nós não temos vontade de vir para a igreja, porque nós não temos vontade de orar, mas é porque nós estamos no estado de dormindo no meio da tempestade. Nós estamos no estado de apatia, nós desenvolvemos esse estado. E esse sentimento de apatia, ela gera dentro de nós um vazio. E nós ficamos sem reação. Nós ficamos na letargia, na fraqueza, e a apatia ela também gera isolamento. Às vezes as pessoas falam que eu sou mais na minha porque essa é a minha personalidade,
personalidade, porque eu sou desse jeito, mas algo que o Espírito Santo tem ministrado dentro do meu coração é que eu não preciso olhar para dentro de mim para saber o que eu quero fazer. Eu preciso olhar dentro de mim e saber o que Jesus quer que eu faça. Eu preciso olhar dentro de mim e encontrar a cruz. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias e dentro dela tem escondido a cruz em todos os lugares. Tem escondido Jesus em todos os lugares da Bíblia. Então eu não estou nesse culto, nós não estamos aqui apenas algumas horas para saber o que nós gostamos de fazer, o que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui nesse culto para ser direcionados pelo Espírito Santo, para saber o que Ele quer fazer através de nós. É um tempo dos cristãos não querer mais se descobrir, saber o que gosta, o que não gosta. Eu não estou falando para vocês não terem uma identidade, mas sim para vocês serem firmados na identidade de filhos, serem firmados na identidade do Espírito Santo que deu para vocês. Então, muitos de nós não vivemos o propósito porque nós achamos que não se encaixa em nós. Nós achamos que o propósito não é para nós. Nós achamos que existem pessoas muito melhores para fazer o propósito do que nós. E nós sabemos que nós não somos a última bolacha no pacote, então não é porque nós não vamos fazer que outra pessoa não vai fazer, mas é um sentimento de oportunidade. É um sentimento que, sim, eu quero fazer parte da grande comissão. Eu quero fazer parte da obra de Deus para esse tempo, para essa geração. Então, é totalmente minha responsabilidade de despertar no meio da tempestade. Continuando ali no versículo 6, fala: É o mestre do navio, chegou-se a ele e disse: O que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, eu lancei-vos sorte para que saibamos, porque sobre nós sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o céu, a terra e o mar. Aqui nesses versículos ele mostra sobre que ninguém está ileso do nosso pecado. Ali a desobediência foi totalmente de Jonas, porém a tempestade sobreveio sobre o barco. Então os marinheiros estavam dentro daquele barco. Às vezes nós achamos que o nosso pecado tem a ver somente conosco, mas é uma fala muito orgulhosa. Nós não sermos capazes de olhar para o lado e ver que o nosso pecado afeta os outros. Às vezes Deus nos deu a responsabilidade de sermos luz no nosso trabalho, mas o nosso pecado está afastando as pessoas de conhecer a verdadeira luz. Às vezes o nosso pecado, o nosso caráter, o nosso testemunho afasta as outras pessoas de Cristo. E Paulo fala sobre isso em uma das cartas às igrejas, sobre que ele estava sendo perseguido e ele estava sendo perseguido por amor a Cristo. Essa era a perseguição dele. Mas às vezes os cristãos, eles estão sendo perseguidos pelo mau testemunho e não pelo amor a Cristo. Os cristãos, eles estão sendo perseguidos porque eles não são testemunha real de Cristo. Eles estão sendo perseguidos porque muitas vezes nós somos chatos. Às vezes nós somos inconvenientes. Às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo e dizemos que ouvimos só para dar uma indireta. Às vezes nós falamos como repreensão, mas toda a palavra do Senhor, que ela é falada sem amor, que fala sobre que é o maior dom, ela continua sendo uma violência ao meu próximo. Então, se o Espírito Santo não está direcionando para falar com amor, a outra pessoa não entende como uma violência. Então, nós somos taxados e
e somos perseguidos por causa do nosso testemunho. Então nós não deveríamos sentir orgulho de sermos perseguidos, a menos que seja por amor a Cristo. Nós não deveríamos sentir orgulho das pessoas não gostarem de nós porque nós somos cristãos, se o nosso testemunho não for o testemunho de Cristo em nós. Nós não deveríamos levar isso como algo a se contar, algo a se declarar, e sim como uma mudança. E que nessa noite nós podemos e nós devemos fazer uma análise sobre o porquê você está sendo perseguido. Qual é a motivação das outras pessoas te perseguirem? E nós podemos nessa noite alinhar, graças a Deus. E mais adiante ele fala também sobre que Jonas, quando pergunta de onde ele é, de onde ele veio, ele fala no versículo 9: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Nesse momento Jonas estava em desobediência. Isso não era uma verdade para ele, porque exatamente a falta de temor colocou ele naquela situação. O que seria o temor de uma forma bem geral e bem superficial? O temor é todo o resultado do nível da consciência da presença dele que nós temos. Então nós estamos andando, nós estamos conscientes que o Espírito Santo está habitando em nós. Nós estamos andando e nós somos conscientes do que nós estamos fazendo. Nós somos intencionais nas nossas atitudes. Então nós temos temor. Então quando Jonas fala sobre que eu temo a Deus, eu temo ao Senhor, não era uma verdade naquele momento, porque foi exatamente isso que fez ele chegar naquela situação. Então muitas vezes nós conseguimos falar da palavra de Deus sem viver ela. Nós conseguimos proferir porque ela está na nossa mente. Nós decoramos ela, nós lemos ela, mas ela não desceu ainda como uma revelação ao nosso coração. Então a mentira aqui, ela pode fazer tão parte da nossa vida que nós conseguimos falar e não viver ela. E nós falamos muito sobre o pecado de prostituição, de roubo e assassinato. Nós falamos sobre todo tipo de pecado, e mentira continua sendo pecado nos dias de hoje. A mentira do cristão, às vezes é aquela mentira tipo, eu já saí de casa, mas na verdade eu estou ainda entrando no banho. Ou eu falo, eu já estou na escada, mas nem saí de casa ainda, estou ainda lá dentro. Ou a pessoa chama para sair e a gente fala que nós vamos porque a gente só quer evitar aquele conflito inicial, porque nós sabemos que nós não vamos no final. Então, para evitar aquele conflito inicial, nós falamos que vamos, e em cima da hora nós falamos que nós não vamos mais, e a pessoa não fica chateada porque foi em cima da hora. Isso continua sendo mentira. Então, a mentira continua sendo um pecado, como a Bia falou sobre que nós não temos problemas, nós temos pecado hoje em dia. Então, coisas pequenas, ao nosso ver, ainda deveriam denunciar. O Espírito Santo, a gente ainda deveria ser sensível o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo que é pecado dentro de nós. Nós deveríamos ser sensíveis o suficiente para ouvir o Espírito Santo falando que fofoca ainda é pecado para nós. Nós temos que andar no nível de estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz dele no nosso dia a dia. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos a ele no nosso trabalho, na criação de filhos, na nossa casa, porque ele denuncia o pecado dentro de nós. E às vezes a gente até pode achar que é coisa da nossa cabeça, mas é o Espírito Santo gritando do seu lado falando que é pecado. Nós achamos que é coisa da nossa cabeça e está tudo bem fazer, porque todo mundo faz, tá? Tudo ok. Mas é o Espírito Santo ainda dentro de nós. Nós ainda temos aquele pingo de consciência de saber discernir a voz dele, falando se nós devemos ir ou não devemos ir. Nós deveríamos ser conscientes ao nível de pedir tudo que seja debaixo da vontade dele e sobre a ordenança dele. Então não deveríamos ir para lugares sem consultá-lo. Não deveríamos vestir roupas sem consultá-lo, porque isso faz parte de um relacionamento. Isso faz parte de um relacionamento diário que você tem com o Espírito Santo. E quanto mais você conhece ele, mais você consegue discernir
me disseram: que te façamos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos requietará. Porque eu sei que sobre a minha causa sobreveio este grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disse: Senhor, nós te rogamos para que não pereças por causa da alma de Jó, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te prouve. Nesse versículo 14 é muito interessante, porque versículos atrás os marinheiros estavam rogando para o Deus deles. Versículos atrás os marinheiros não sabiam quem era o Senhor e não tinha vindo sobre eles o temor que é descrito aqui. Às vezes a nossa mudança de caminho vai trazer o temor a outras pessoas. O nosso alinhamento de caráter vai trazer a consciência do Senhor para outras pessoas. Após eles terem aqui o temor sobre eles, no versículo 14 eles clamam ao Senhor. Então, nós sabemos que salvação ela é totalmente individual, mas ainda nós fazemos parte da grande comissão de anunciar o Evangelho. Ainda a mensagem sobre Marcos, onde fala sobre o ID, ela ainda é uma ordenança nossa. Eu gosto bastante desse versículo porque o ID ali, ele é num gerúndio, então ele não é algo que nós vamos no futuro, quando nós estivermos preparados, ou na juventude nós já fomos no passado. Não, ele é um verbo onde é todos os dias, é uma ordenança. Então ali ele não faz acepção sobre se você acordou bem ou não naquele dia para fazer o ID, sobre se você está disposto ou não para fazer o ID, sobre se você sentiu naquele dia que você deve fazer o ID ou não. É uma ordenança todos os dias. E é para a igreja do Senhor. Nós não podemos esperar que pessoas lá fora do mundo cumpram o ID. Nós não podemos esperar que outra pessoa que nós nem conhecemos cumpra o nosso chamado. Nós não podemos esperar que apenas os pastores toquem todas as pessoas. Nós temos que cumprir a grande comissão que foi dada a cada um de nós, independente de qual o seu propósito, seja evangelista, qual dos 5 ministérios que você seja. Todos eles vão alcançar almas através da palavra. Então nós temos isso dentro de nós como uma responsabilidade todos os dias, seja com cruzadas, seja sem cruzadas, seja com toda a igreja reunida ou sem a igreja reunida, que essas cruzadas possam ser o começo para despertar o seu ID. Seja apenas o Espírito Santo começar a bater no seu coração e queimar essa chama do ID. Seja apenas o começo para você adentrar nessa grande comissão. O versículo 15 fala: e levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, na correnteza das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se entrelaçaram na minha cabeça.
relaxar em meio ao pecado. Porque aqui, antes do Senhor ordenar que o grande peixe soltasse, Jonas se arrependeu. Em meio ao grande arrependimento, há uma grande salvação e graça sobre nós. E a mão do Senhor sempre estará estendida para nós no meio dos arrependimentos. E às vezes, na nossa caminhada cristã, nós nos arrependemos depois que o nosso pecado é aberto. Nós nos arrependemos quando nós estamos vivendo a consequência do nosso pecado. Nós nos arrependemos às vezes porque o pastor Ney e a pastora Kelly disseram que é pecado. Mas isso pode ser uma etapa do arrependimento. Mas quem gera o verdadeiro arrependimento e quem coloca a consciência do pecado e do juízo dentro de nós continua sendo o Espírito Santo. Então, independente de pecado revelado, independente de pastor, independente disso, que nós possamos estar sensíveis e ainda nos arrependermos verdadeiramente. Que o nosso arrependimento ele possa ser além das lágrimas. Existe um lugar de arrependimento que nós temos sem lágrimas. A nossa alma ainda ela sente. Nós choramos ainda, nós nos entristecemos. E sim, nós não devemos passar por isso todos os dias sorrindo. Nós temos que ter a consciência de que nós erramos, que nós pecamos, que nós podemos chorar, que nossa alma ainda pode se entristecer por isso, mas que o nosso arrependimento seja mais profundo do que as lágrimas externas. Que o nosso arrependimento seja do nosso coração, porque após o arrependimento genuíno, nós temos uma revelação. Nós somos transformados. E a partir de nós sermos transformados, nós nunca mais queremos pecar naquele lugar. Nós nunca mais queremos errar o caminho. Nós nunca mais queremos nos distrair. E hoje em dia a distração ela pode ser um pecado muito grande para nós cristãos, porque ela continua nos afastando da voz de Deus. E é ótimo, às vezes a gente está no Instagram e vê um versículo e fala: "Ai, o Senhor falou comigo, é isso mesmo. É isso que eu preciso fazer." Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, mas nós achamos que o Instagram nos deu um versículo que nós devemos fazer, porque na verdade nós já tínhamos tomado uma decisão. A decisão de algo já estava dentro do nosso coração, então nós vemos tudo como um sinal. Nós vemos tudo como se o Senhor estivesse falando conosco, e quando dá errado, nós falamos assim: "Mas o Senhor me mostrou o versículo no Instagram. O Senhor falou comigo? Como que não estava certo?" Mas já estava lá dentro de nós essa decisão. Ou às vezes nós buscamos pastores apenas para ouvir o que nós queremos. Então nós queremos ouvir que é sim para nós fazer porque eu quero fazer. Nós queremos ouvir que sim é para mim entrar naquela oportunidade, que é o Senhor me guiando, porque eu quero ter um pouco mais de coragem do que só a minha. Eu quero ter a minha coragem da pessoa que está falando ao meu lado para mim fazer. Mas é menos que a pessoa ao seu lado seja o Espírito Santo, porque o pastor ele só vai estar alinhado com o céu. Ele só vai estar alinhado com a voz do Espírito Santo para te pastorear nesse momento. Mas a decisão ainda continua sendo nossa. A responsabilidade continua sendo ainda nossa. Então, que nós passamos e paramos de nos distrair com coisas momentâneas, que nós paramos de nos distrair com redes sociais, com o tempo que nós estamos perdendo apenas ficando naquele lugar de dormindo no meio da tempestade. Às vezes nós usamos sim as distrações para conseguir nos manter nesse lugar, porque enquanto nós estamos distraídos, nós não estamos vendo realmente o que está acontecendo. Quando nós estamos distraídos, nós não conseguimos às vezes ver a tempestade lá fora. Então aqui dentro está tudo bem, porque eu continuo distraído. Eu continuo olhando o feed, eu continuo olhando o Instagram, eu continuo conversando no WhatsApp, então está tudo bem porque eu estou distraído ainda.
Então, hoje é muito fácil o acesso, e isso é ótimo porque nós podemos nos aprofundar nisso, mas no instante nós conseguimos nos distrair também nisso. Em uma escorregadinha, nós conseguimos nos distrair e estar vendo uma outra coisa totalmente aleatória. E talvez o que você está vendo não seja pecado. Talvez o que você está vendo não seja nada indecente, não seja nada que fira o seu caráter, mas é uma distração ainda. Continua sendo algo ainda que está tampando seus ouvidos de ouvir a voz do Espírito Santo. E como nós conseguimos nos proteger, então, disso tudo? Como nós não vamos dormir no meio da tempestade, não nos vamos nos distrair? Podem abrir em Salmo 119, por favor. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não precisam abrir mais, lá em Salmos 1, 2 vai ser: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que seria meditar? Um animal de pasto, ele faz com que ele come o alimento, então o alimento vem de fora, ele come, mas ele não consegue digerir tudo. Então esse alimento volta para ele, e ele continua mastigando, engole e vai fazendo esse processo. Então, o que seria ali no versículo 2? Medita. Seria do verbo hebraico mastigar. Então, o animal de pasto, ele faz com que o alimento volte para sua boca para continuar mastigando. Então, o que acontece? Ele vem de dentro para fora. Às vezes, nós estamos no trabalho e do nada vem uma música na nossa cabeça, porque nós ouvimos. Mas por quê? Nós ouvimos, ela entrou, mas ela voltou. Nós estamos meditando. E a palavra do Senhor é isso. Às vezes nós estamos no trabalho, estamos indo para o trabalho, estamos no carro, e esse versículo precisa saltar em nós. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que é? Ela vem de fora para dentro, e depois de dentro para fora. E tem que ficar aqui. Não é apenas uma pregação que você ouviu, mas é tua constância no teu devocional que precisa ficar aqui ainda. Tu precisa mastigar isso. Você precisa entender o que os céus estão te comunicando. Você precisa saber e ter a resposta clara do Senhor do que é para você fazer aqui, ó. Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ela não coloca pausas aqui. A lei do Senhor, ela não tira férias para você descansar, para você curtir com a família, sendo que isso é bênção e graças a Deus nós prezamos por isso, mas a lei do Senhor, ela não tira esse tempo de folga. Então nós como cristãos, nós temos que ter isso, meditar na lei do Senhor todos os dias. Não precisam abrir, mas lá em Provérbios 6:20 vai falar: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e penduras no teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Aqui, quando fala sobre penduras em teu pescoço, hoje, pelo menos as mulheres já conseguem lembrar de colares, onde nós colocamos no pescoço. E colares, naquela época, ela era em qual tribo você ia permanecer. Então, se eu era da tribo de X, eu tinha um colar. Se outra pessoa era de outra tribo, ela tinha outro colar diferente. Então isso significava permanência. Então aqui, quando ele fala para colocar no teu pescoço, o que ele está falando? Guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata perpetuamente no teu coração e penduras no teu pescoço. Porque o colar não é você que consegue ver ele. Apenas que você fica assim, mas o colar não é você que consegue ver. É as outras pessoas que conseguem discernir a quem você pertence. Então, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós meditamos na lei do Senhor, não tem a ver somente com nós usando o colar, mas tem a ver com o que as pessoas vão ver em nós. As pessoas precisam discernir que nós somos cristãos. Se nós estamos em um ambiente por muito tempo e as pessoas não conseguem olhar para nós e falar: ele é um cristão, talvez nós não sejamos cristãos de verdade.
porque esse colar, pessoas de fora conseguem ver. Aqui ele está colocando como algo físico, mas nós temos total certeza que é algo espiritual e entrelaçado no nosso coração. Então, para nós finalizar, pode ficar de pé, por favor. Eu queria ser uma pregadora de amor, de fogo, de tudo. E é bem difícil quando o pastor David me chamou para pregar. Eu já tinha essa palavra, mas o Senhor falou sobre alinhamento de caráter. É bem difícil quando você precisa falar o que o Espírito Santo está gerando dentro de ti. Ainda mais quando o alinhamento de caráter ele fere o nosso orgulho. Ainda mais como o alinhamento de caráter nós precisamos nos expor. Então, o apelo dessa noite aqui vai estar disponível para você se entregar na presença do Senhor e trazer o que você precisa consertar. Você falar para o Senhor que você não quer mais dormir em meio à tempestade, que você não quer mais que a sua família sofra consequências, às vezes, do seu pecado. Você quer se posicionar dentro da sua casa, você quer se posicionar lá fora como um cristão, você quer alinhar o que é pecado nessa noite e confessar e se arrepender. Você vai deixar coisas para trás que talvez sejam lícitas, mas o Espírito Santo está pedindo para você deixar as distrações. E nós não podemos mais ignorar o fato do Espírito Santo estar pedindo isso para nós. Nós não podemos mais ignorar o fato que o Senhor já pediu isso para nós e nós continuamos segurando. Nós não podemos mais fingir que o Espírito Santo não está falando conosco. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entregar. Aquela distração, para entregar aquele pecado de estimação que ainda está dentro de nós. Então, essa noite para nós assumirmos essa responsabilidade e para nós nos lançarmos ao mar. Quando Jonas ele pediu para ser lançado, ele precisou ter coragem. Ele não viu o anjo mandando ele se jogar no mar, não parou a tempestade para ele se jogar. E em meio à tempestade, ele se lançou ao mar. O Senhor ele não vai fazer a tempestade da nossa vida parar para nós nos jogarmos e tomarmos a responsabilidade. Vai ser no meio dela. Vai ser no meio dela que vai ser exigido um passo de fé. Então, os pastores estarão aqui à disposição para estar orando pela vida de vocês e trazer
Deles, a gente, eu vou descer aqui dentro da
Yeshua HaMashiach, que nós conhecemos aqui, o poder curador do nosso Jeová Rafá, todos os ensinamentos que ele trouxe, o despertar do ministério de mestre que ele trouxe ao coração do irmão Maurício, que fluam naquela cidade. Vocês não levam uma placa de igreja que nunca teve a ver com placa de igreja. Independente do Espírito Santo levar vocês a congregar, vocês levam o Espírito Santo, o nosso Jesus. Nós queremos dizer que nós amamos vocês, nós queremos orar, abençoar essa transição, sendo Deus aprovando para efetivamente ficar por lá, aprovando Deus para vir para cá, aprovando a Deus para ir para a Europa, nos Estados Unidos, para onde for, que o Senhor carregue cada vez mais vocês da glória dele. Amém? Vem para orar por eles. Depois eu queria convidar toda a comunidade para a gente vir se abraçar. Domingo você já vai estar para lá, né, irmão Maurício? E a Lu fica, né? Então, ele já viaja na sequência. O início da viagem foi porque ele foi para cuidar da mãe dele, que está em um processo de cura de câncer, alguns meses atrás, né? E aí, 8 meses, foi um ano, 8 meses orando. E aí, a gente, esses dias atrás, fizemos uma videochamada, e ele disse, pastor, Deus moveu para a gente ficar por aqui, disse, o melhor lugar que tem para estar é no centro da vontade de Deus. Hoje ele confirmou, ele é lindo, ele sempre fala. Vou convidar minha esposa para estar orando, já vou fazer a nossa bênção, ela ora, depois eu quero convidar todos vocês para virem dar um abraço, para virem profetizar na vida deles, bênçãos, palavra, sobre os filhos, sobre o que Deus vai fazer naquele lugar. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só nos dias de culto, mas em todos os lugares onde nossos pés tocarem. Em nome de Jesus, amém. Meu amor vai orar e na sequência a gente vem dar um abraço deles. Coloca bem eu. Quem me conhece sabe. Ergue suas mãos comigo. Beijos em oração nesse momento. Pai, que o Senhor nos leve, Pai, naquele lugar, naquela cidade, com o propósito, Pai, de manifestar, Senhor, a tua essência, Pai, o teu verdadeiro amor sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida deles, Pai, um novo tempo, Senhor, um tempo, Senhor, de rompimento, um tempo, Senhor, onde eles viverão, Senhor, o sobrenatural. Pai, Tu conheces o coração deles, Senhor. Tu sondas, Senhor, a mente, Pai. Tu sabe, Pai, o quanto, Senhor, eles têm buscado em Ti, Pai, respostas. O quanto eles têm buscado direção, Pai. Alinha, Senhor, essa família, Pai, com a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa ele.